Tem pessoas que tratam no primeiro sintoma, mas uma boa parte das pessoas tem medo. Então não é só questão daí no caso de prevenção, mas é uma questão de encarar, a forma de encarar determinadas coisas. Eu acho que esse medo é um medo ignorante, porque vai ser um problema sério depois. Depois vai É enfrentar um. melhor enfrentar É, o problema menor do que um problema maior, é, porque de qualquer jeito vai ter que enfrentar um problema, né? é isso mesmo. Então, ó, eu tenho um outro caso da minha sobrinha, da Laura. Ela me falou lá, eu tenho uns probleminhas aqui assim e tal, coisa. Eu peguei e levei na médica. Então a médica pediu os exames, pediu exame de urina, pediu uma série de coisas. Muito bem. Aí nós fomos viajar e chegando lá no destino, por mero acaso, eu fui perguntar para ela, escuta, você fez os seus exames? Ela falou, fiz. E os resultados? Ah, estão aqui. Eu falei, deixa eu dar uma olhada. Porque fui dar uma olhada. Assim, você Tinha, mandou para mim esses exames. pois é, tinha uma infecção urinária. É, E aí você que me passou o antibiótico, eu tive que me virar lá para comprar o antibiótico para ela. Agora, você imagina se eu sou um ignorante, eu não, como a maior é. infelizmente, as pessoas são ignorantes em relação à saúde, elas não se interessam em conhecer a saúde delas. Mas você, Carlos, tem uma coisa muito importante. Você se interessa pelas pessoas. Você tem amor pelas pessoas. Você tem amor pelos seus amigos, por sua família, por todos que te rodeiam. Esse amor faz com que você se interesse pelas pessoas e foi isso que fez você ir atrás, né? Porque muitas pessoas não estão nem aí para se o outro fez exame, se não fez, se como é que tá. Então, esse amor faz com que você se interesse e vá atrás e isso faz parte também. Eu acho que isso também faz parte da prevenção, da educação, envolvendo essa parte, por que não dizer espiritual, né? Envolvendo toda a nossa saúde e qualidade de vida. Eu fico pasmo de ver o tamanho da ignorância sobre a saúde das pessoas. Aí a pessoa vai para o médico, o que o médico falou é aquilo. E às vezes nem sempre uma opinião ela é completamente válida. E as pessoas não têm o menor discernimento. Exatamente. E eu acho isso muito ruim. Eu acho que as pessoas deveriam se interessar mais pelo próprio corpo e tentar entender as coisas. Principalmente quando você vai ficando mais velho, é seu dever zelar É, pela sua saúde. é que você é uma pessoa diferenciada, você sempre fez isso, você sempre foi atrás, você sempre estudou muito. As pessoas não são assim, infelizmente. Agora, você tem razão num aspecto, principalmente hoje em dia, não justifica as pessoas não saberem o que está acontecendo. Porque você tem um problema, você tem que ler a respeito daquele problema. Você tem que se informar mais. Se for o caso, vai pegar uma segunda opinião, até uma terceira opinião. É muito importante sempre você esclarecer o que está acontecendo com você e você ter ciência, um conhecimento maior sobre o problema que está acontecendo com você. Então, hoje em dia, não justifica. Antigamente, era muito mais difícil esse conhecimento. Você tinha que ir atrás de livros, você tinha que ir atrás de informações que não estavam à disposição. Hoje, qualquer celular tem essas informações, né? E é claro que você tem que se informar em sites adequados, não é qualquer coisa que está publicado que vale. Muita coisa que está publicado hoje na internet é uma porcaria, não vale absolutamente nada. Muita coisa errada, muita coisa escrita de forma inadequada e até, por que não dizer, de má fé. E isso acaba levando a pessoas a interpretações muito errôneas a respeito de muita coisa. Mas tem que procurar, existem sites muito bons sobre saúde para poder
se informar minimamente sobre aquele problema que ela está tendo. Tem algum site que você poderia citar? Olha, existe os sites em geral voltados para a parte de saúde, elas estão muito conectadas com a assinatura de algumas pessoas que têm bastante credibilidade no mercado. Eu prefiro não citar para não fazer Tá bom. não fazer propaganda sem assim dessas pessoas, mas essas pessoas que têm credibilidade no mercado, elas têm bastante informação hoje nas redes sociais que tem uma credibilidade boa. Tá bom. Tá bom. Me diga uma coisa: dá para curar uma doença grave quando alguém não faz prevenção? Dá para curar a doença grave. Dá. Por exemplo, um câncer. Hoje os cânceres são curados apesar das pessoas não fazerem a prevenção, mesmo não fazendo a prevenção adequada. Né? Então, hoje é possível se curar sim. Mas como a gente falou, o ideal sempre é procurar prevenir para não ter que tentar não chegar nesse estágio. Às vezes é impossível porque a célula está lá, isso já vem uma modificação já genética, hereditária, já está lá e essa modificação vai acontecer independente, às vezes, da própria prevenção. Mas o fato é que quanto mais cedo você fazendo uma prevenção, você pode não evitar a doença, mas você pode pegá-la num estágio bastante inicial e ter resultados sempre muito bons em relação ao tratamento dessa doença. E essas doenças graves são silenciosas, né? Em geral, elas são silenciosas. Infelizmente, elas não dão aviso nenhum, não dão sintoma absolutamente nenhum. Incrível. Tá. Como, por exemplo, um câncer de mama, né? Às vezes tem como se fosse um grão de arroz ali na mama e pode ser um câncer. E a pessoa faz isso fazendo os exames preventivos, os exames rotineiros que são recomendados pelos ginecologistas e é muito importante isso, né? Aí você descobre numa fase inicial, antes dela crescer.